Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que estamos aqui para aprender uma porção a mais da Santa Palavra. Dando continuidade aos nossos estudos, estamos estudando então essa imprescindível lição a respeito da Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo. Já alcançamos então a lição 10, né? Estamos caminhando para o final do trimestre. E sobremaneira importante a lição que temos aprendido aqui, né? O que é a igreja, qual o seu fundamento, qual a perspectiva a respeito da igreja, como se portar os membros da igreja, né? Essas lições têm nos amadurecido a respeito da doutrina da igreja. Muito importante para os membros em geral e para as pessoas que ainda não conhecem a respeito da natureza da igreja, né? Então essa lição é muito peculiar e profunda, e quem tem a oportunidade de estar acompanhando. Hoje a nossa lição 10 falará sobre a intercessão pelos Efésios. É uma lição focada no amor, né? A intercessão em primeira instância se diz do amor, né? O amor pelo outro. É interessante a personalidade de Paulo a escrever a epístola, porque Paulo estava preso. Então diz a tradição que essa epístola foi escrita em meados dos anos 62, então já próximo ali do seu martírio, ele preso em Roma, e ele escreve intercedendo pelo próximo, pelas igrejas, pelos demais homens, né? Veja, ele não faz petições a seu respeito, e sim pelo próximo. Então é uma personalidade de amor, né? Que você vai construindo uma hierarquia sobre o amor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Uma personalidade forte, né? Aquele que ama, né? Ele ama pela sua vontade, evolução, ao centro da existência do homem. Então a nossa lição vai falar a respeito disso, sobre o coração. A gente vai entender esse termo, o que é o coração, né? Então na nossa lição, dividida aí, como os irmãos já conhecem, só vamos ler os tópicos e os subtópicos para a gente ganhar um pouquinho de tempo e fazer os comentários, tá? Então a gente caminha para o tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. O subtópico, vamos falar sobre as riquezas da sua glória. Expressão muito forte a respeito de Deus. 2, fortalecidos com poder. E 3, habitados por Cristo. Então são expressões que discorrem dentro da igreja, né? É imprescindível sabermos o significado dessas expressões, né? Para o amadurecimento da fé. Então, o nosso comentarista, ele já destaca aqui com muita propriedade. Ele diz: na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Então, um aspecto aí da oração, né? Sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Muito importante isso. No tópico, então, ele vai dizer o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, Paulo, conhecedor, confiante no poder de Deus. Então, essa expressão, a glória, a excelência, né? Nessa mesma epístola, Paulo vai falar o termo a sobreexcelência. É mais que excelente, é excelentíssimo, né? Então é digno de toda a honra e toda a glória. Mas veja, nós precisamos fazer uma diferença entre a hierarquia dessa expressão a glória. Porque há a glória natural, há a glória dos homens e a glória de Deus, né? Então é importante nós fazer essa distinção. Paulo nos ensina isso. Eu separei algumas passagens para nós vermos a respeito disso, para entendermos então a sobreexcelente, excelentíssima glória de Deus. Então nós podemos ver a glória nas coisas naturais, o seu mistério e sua beleza. Quem puder acompanhar, 1 Coríntios capítulo 15, versos 40 a 41, nos diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra do terrestre. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua.
Outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Então, Paulo nos ensina aqui sobre a glória das coisas naturais, a sua beleza, o seu mistério, a lua, o sol, não é? Então, as coisas naturais têm glória, tá? A glória dos homens. Agora, aqui se diz de uma glória sempre provisória, portanto, ela é aparente. Ela baseia muito num status de imagem, né? A glória dos homens. Então, em João nos diz, vamos ver, João capítulo 12, versos 41 e 46. Diz assim: Isaías diz isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, não falando aqui mais a glória dos homens, uma glória aparente, né, provisória. Ela é baseada nessa aparência e no status, né? Porque ela passa, né? Ela não é perene, não é eterna. Então a glória dos homens é passageira. Mas alguns trocam a glória de Deus pela glória dos homens, né? Essa no estado de excelência e dignidade. Então veja, a glória natural das coisas através da sua beleza, que é criação de Deus, né? E a glória dos homens, que é criatura de Deus, não é? Mas se volta à excelentíssima glória que é o próprio Deus. Vamos ver a respeito da glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Aqui se diz ainda, antes, nessa passagem, de eu estou falando de como se fosse um degrau, uma hierarquia a respeito da posição de glória das coisas naturais, mas em Cristo ela vai ganhando excelência também. Vejam só, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja, nós somos transformados de glória em glória, né? Então posição, né, de excelência diante de Deus, tá? Então Paulo vai usar a expressão sobre excelência, porque ele é excelentíssimo, é mais do que excelente. Então vamos ver, Apocalipse 4:1. A glória de Deus Pai. Então se diz da sua onipotência. Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então vejam essa expressão excelentíssima, porque através da sua vontade. Então tudo é criação e criatura de Deus. A sua glória está baseada na sua onipotência. Por quê? O verso diz aqui, irmãos, por sua vontade são e foram criados. Vejam só, os homens têm vontade de fazer algumas coisas, mas não podem. Outras eles não querem fazer, mas fazem, né? Então sua vontade é limitada, mas Deus não, pela sua vontade as coisas foram criadas. Então ele faz o que ele quer fazer e não faz o que não quer fazer. Isso se diz de um atributo que é a sua onipotência, né? Essa é a posição excelente de glória. E Paulo, na sua intercessão, ele é confiante nesse poder ilimitado de Deus a respeito dessa expressão. Vamos ver aqui mais. Salmos 19, verso 1. E diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a criação canta a Deus, declaram, né, as obras de Deus, a sua glória. Tá? Então veja, a diferença, né, da glória natural, glória dos homens e a glória de Deus. Né? Há uma diferença, até me foge uma palavra aqui, é muito longe, né? Até me foge a palavra para fazer essa divisão, tá? Das glórias naturais, baseadas numa beleza, e da glória de Deus, baseada na sua onipotência, né? Bem distante, tá? Apesar de existirem. Então vamos ver, nós também temos a glória a respeito do Filho, né? A Santíssima Trindade é glorificada, possui a sua própria glória. Mateus 16 e 27.
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 5:13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. Então, essa é uma expressão de justiça, o reconhecimento da excelência da Santíssima Trindade. Deus, Filho e Espírito Santo. Essa glória baseada na sua onipotência, que através da sua vontade sustenta todas as coisas. A sua providência. Sustenta, governa e concorre em todas as coisas. Muito importante esse entendimento, tá, irmãos? E a glória do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:8. Quem puder acompanhar. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então veja as expressões. Então, quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Esplendor e majestade, excelência, Então é disso que fala a glória de Deus, Então, para um caráter didático, eu separei aqui alguns tópicos. A glória de Deus é a honra ou louvor dado às coisas, às pessoas ou a Deus. A respeito da glória, Honra dada às coisas, pessoas ou a Deus. Mas veja essa hierarquia, a distância da glória de Deus para as coisas naturais, que devemos observar. A glória é a majestade, o brilho e a magnificência de Deus, tá? O estado do novo corpo ressuscitado. Então, como nós falamos, de glória em glória, vai alcançando a estatura do varão perfeito. Tá? Então vai buscando a figura do Cristo. Então glória se diz de honra e dignidade. Num termo mais técnico aqui, vamos ver o que diz o dicionário Wycliffe. Bem interessante, ele fala. É a tradução de uma variedade de palavras hebraicas. A mais comum que é rabod no Antigo Testamento e doxa no Novo. Originada do conceito hebraico de peso, dignidade e excelência. A palavra glória em sentido doutrinário é usado referindo-se a Deus, como nós vimos nos Salmos, falando de como ele é magnífico, tremendo e inigualável. Essa é a glória de Deus. Então, é o que a nossa lição aqui, ela já inicia, Então ela diz aqui, as riquezas da sua glória, Então, do que nós estamos falando? O tamanho, do que se trata isso, Essa mais do que excelente, o excelentíssimo. Todo o poder, toda a honra. Então Deus é capaz de satisfazer a necessidade limitada dos seres. Então Paulo está chamando a atenção para isso. Ele pode fazer muito mais do que você imagina ou do que você possa pedir. É por isso que é sobreexcelente. Amém? Então vamos caminhando aqui. Dadas essas definições. Só para fechar, vamos ler Efésios 1:19, que eu separei aqui também, no qual Paulo fala: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então veja a expressão que eu estava comentando, sobreexcelência, Sobreexcelência, grandeza do seu poder. Então é muito alto, não dá para mensurar. Então, fazendo um resumo, é isso. Não tem como você mensurar. Então, você mensura a glória natural e a glória dos homens. Mas a de Deus não tem como fazer. A despeito que as coisas são criação e criatura de Deus. Então, o tópico 2 vai falar fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, Paulo aqui vai usar a expressão do homem, sobre o homem interior, o homem espiritual, Porque se diz do homem natural e o homem espiritual. Não são dois homens, mas duas faces do mesmo homem. O homem natural e o homem espiritual. Ele diz ainda aqui, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Então, por que esse contexto?
né? O homem natural e o homem espiritual, né? Como duas faces ou esferas do mesmo homem. Amém. Voltamos, houve algum probleminha técnico aqui, né? Então eu vou repetir o que eu falei, eu não sei até onde foi registrado o meu comentário. Então eu estava lendo o subtópico 2 aqui, onde nosso comentarista diz: mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e consequentemente seu fortalecimento diário. Então se diz do homem natural ao homem espiritual, né? Estava comentando a respeito disso. As duas faces do mesmo homem, né? O homem natural e o homem espiritual. Essa esfera espiritual precisa ser revigorada diariamente através do Espírito Santo, né? Porque o homem natural, ele é mais alteridade, ele é mais terra. Ele puxa mais para as coisas terrenas, né? E o homem espiritual, ele precisa buscar, através da volição do seu coração, da sua vontade, as coisas concernentes ao Espírito, concernentes a Deus, né? Então não são dois homens, mas o mesmo homem que no seu interior tem uma briga. Paulo fala muito sobre isso em suas cartas, né? Este conflito, né? Para sair dessa alteridade das coisas materiais, né? Não fazendo uma apologia de que se deva dispensar as coisas materiais. Então não se trata disso. Vamos ver um comentário muito pertinente do pastor Douglas Batista a respeito disso. Então ele diz aqui, irmãos, no seu livro que comenta as lições, ele tem um livro de apoio muito importante. Ele diz aqui, ó: este fortalecimento poderoso pelo qual permanecemos firmes na verdadeira doutrina e pelo qual podemos crescer e progredir em coisas espirituais é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso fortalecedor, que nos torna mais firmes por meio do seu poder no ser interior e nos mantém na verdadeira doutrina. Por causa dessas funções, as Escrituras dizem que o Espírito Santo é aquele que nos cela, é nosso penhor ou garantia. Amém? Então essa força, nós vemos que hoje nós estamos comentando sobre a intercessão de Paulo, é a segunda oração que ele faz nessa epístola. Ele já havia feito oração pedindo a iluminação de Deus aos crentes, aos da igreja, aos membros da igreja. Essa iluminação, a sabedoria divina, né? Que ultrapassa a razão humana, é dada na revelação, né? Então nós já estudamos isso. A segunda agora, então ele fomentando, que é o Espírito Santo, né? Que atua nessa sua função de despertar o espírito do homem. Haja vista que foi dada a outorga ao espírito do homem. Que é a outorga? É a autorização para que o homem preste culto a Deus. Somente a pessoa humana pode prestar culto a Deus, né? A pessoa humana, podemos falar dos seres angelicais, mas os animais não podem prestar culto a Deus. Ele não tem a outorga do Espírito, a autorização para que se levante, se volte a Deus e ele preste culto, né? Então isso é uma maravilha dada, um dom dado ao homem, ok? Então se fala do homem natural e o homem espiritual. Vamos ver? Romanos capítulo 7, verso 22 e 23. Diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então veja aí a expressão de Paulo, né? O homem natural, o homem espiritual. O homem natural, o homem interior. Então há essa batalha interior, né? Essa batalha é natural. Então as coisas naturais buscam as glórias das coisas naturais. Vejam lá. E que então nós falamos que as coisas naturais também têm glória, não é isso? Só que o homem natural busca a glória das coisas naturais. E o homem espiritual busca a glória de Deus, que é espírito. Ok? Então fazendo a diferença da excelência ou sobreexcelência de Deus nas coisas naturais. Então você precisa voltar-se a Deus para que não preste honra ou não dê glória às coisas naturais, não é? Porque a sua beleza, seu mistério nos envolve, ok? Então você corre o risco de trocar a criação e a criatura, colocar no lugar do Criador, né? Então Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1, do verso 19 em diante,
né? Que trocou a honra de Deus pela criatura, colocou a criatura no lugar do Criador, né? Porque elas também possuem sua glória. Então o homem natural busca essa glória. Esse é o conflito de que Paulo está explicando aqui. Amém? Então vamos lá. Habitados por Cristo, o terceiro tópico. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Então é justo e digno nós identificarmos essa expressão coração nas Escrituras, que ela se diz então da pessoa inteira, né? É o núcleo, a raiz radical do ser, né? Então, nos tempos modernos se fala muito em personalidade, a personalidade do homem, né? Mas nas Escrituras, quando quer se tratar da pessoa humana, ela usa a expressão coração, né? Então é onde a existência ainda não foi dividida, é todo o ser humano, o coração, na sua tríplice estrutura, corpo, alma e espírito, tá? Então o coração tem essa consideração. Vamos ver aqui que eu separei para vocês. Então Efésios 3,17 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigado e fundado em amor. Então eu separei coração como expressão, a raiz radical, centro da existência humana, o núcleo da tríade humana, essa estrutura tríplice, corpo, alma e espírito. Então onde Deus toca a existência do homem, é o centro de volição. Então do que se trata? O centro de volição. A volição é um aspecto da vontade. Então o coração, quando se diz nas Escrituras, então não se diz do órgão do homem, se diz do centro da volição, onde ele controla o objetivo ou o foco da sua vontade. Porque nós vamos ver aqui a expressão amor, né? Então a expressão amor também tem um degrau, uma hierarquia entre os homens, até que ele chegue na vontade. Então o homem passa pelos afetos e algumas características do amor, até que chega à vontade de amar. Esse é o centro de volição, é o que direciona a sua ação, é o que direciona, como os gregos falavam, a sua praxis, a sua prática. Então por isso se diz o centro da volição. O que for decidido no coração do homem é o que ele vai empreender na sua vida. É disso que se trata então, tá? Então essa expressão é muito importante. Então o nosso comentarista está dizendo: o apóstolo orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos, a despeito que ele fala, o justo viverá pela fé. Então Cristo habitando, corroborando a vontade do homem com a vontade de Deus, né? Qual a vontade de Deus? Diz lá em João, é que creia naquele que ele enviou, né? Então essa habitação Cristo, o viver, né, pela fé, o crer no nosso Senhor e dispensar as suas decisões baseado, né, nessa história da redenção que nós estamos estudando, né? Porque nós já vimos aqui, então Cristo reconciliou o homem, mudou a posição do homem de caído, mudou o estado de condenado do homem, o reconciliou com Deus, né? Promoveu agora, tirou o homem sob a ira de Deus, como Paulo fala, éramos inimigos de Deus, né? Então e foi revelado, então, como nós falamos na última lição, um mistério revelado nos tempos, a saber, Cristo e a igreja. Então vejam, toda uma história da providência concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. Então o seu coração, centro da volição, tem que estar voltado nesse aspecto, né? Então dispensar o evangelho para os demais homens, para que conheçam a excelência e o poder de Deus. Vejam só, o que é o viver em Cristo, né? Então é você ordenar a sua vontade, é você ordenar o seu coração conforme a providência que concorre de Deus, né? Então ele concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Estávamos falando isso em casa ontem, com a família.